Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de matemática e nós vamos fazer as atividades da página 233 até a página 239. Hoje nós vamos falar sobre composição e decomposição de números decimais. Na aula passada vocês aprenderam o que são os números decimais, fração de números decimais, e hoje nós vamos aprender a composição e a decomposição desses números. Júlia ia visitar a tia, que morava em uma cidade próxima. Antes de sair, observou a quantia que havia reservado para as despesas. Veja ao lado. Quanto Júlia tinha? Então, vamos contar. 100, 200, 300, 400. 420, 440, 460. Aqui são moedas de R$1 e de 25 centavos. No livro de vocês dá para ver melhor. 461, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 25, 50, 75. Então, Júlia tinha R$468,75. Agora, escreva essa quantia por extenso. Gente, eu não vou escrever porque é muito ruim escrever de mouse. Eu vou deixar essa missão aí só para vocês no livro. Lembrando que nós estamos falando de dinheiro, então precisa ter os reais lá no final. Tudo bem? Leia o texto a seguir. Quando fazemos a contagem de pessoas ou mesmo de objeto, os números naturais são suficientes. Assim, dizemos que 1.576 pessoas compareceram a um evento realizado no centro da cidade. 1.576 é um número natural. Entretanto, muitas vezes os números naturais não são suficientes. Por exemplo, em situações que requerem medidas. Ao colocar uma porta ou janela em uma casa, geralmente utilizamos o metro como unidade de medida. Assim, podemos ter uma porta com 1,92 m de altura e 1,12 m de largura. Se representássemos essas medidas em centímetros, teríamos 192 centímetros de altura e 112 centímetros de largura. Estaríamos utilizando então os números naturais para representar tais medidas. Contudo, o usual é a representação de tais medidas em metros e, portanto, dos números na forma decimal. Quando escrevemos tanto um número natural como um número decimal, utilizamos os 10 algarismos de nosso sistema de numeração para representá-los. Esses 10 números, são os números de 0 a 9. O valor de cada algarismo depende de sua posição no número. Daí dizemos que nosso sistema de numeração é posicional. Então, observe esse exemplo aqui. 982, 476. Se a gente for fazer a decomposição, 900, que é esse aqui, 80, que é esse aqui, ó, 980 e 2. Aí o 4, o 7 e o 6. Então, eu tenho aqui 9 centenas, 8 dezenas e 2 unidades. 4 décimos, 7 centésimos e 6 milésimos. Lembra que se eu estou falando de décimo, eu tenho um número depois da vírgula. Centésimos, 2 números depois da vírgula. E milésimos, 3 números depois da vírgula. Além da parte inteira, o número 982.476 contém décimos, centésimos e milésimos. A parte inteira são os 982, que são escritos à direita da unidade, logo após a vírgula. Então, veja a representação dele no quadro de valores e como podemos ler. Então, a parte inteira são os 982 e a parte decimal é o 476. Como que eu faço a leitura desses números? Tem 3 maneiras de ler esses números. 982 unidades,
4 décimos, 7 centésimos e 6 milésimos. Ou então 982 unidades e 476 milésimos. Ou também 982 inteiros e 476 milésimos. Essas são as maneiras que temos de ler os números decimais. Tudo bem, quinto ano? Então, agora que vocês já entenderam, vocês vão fazer todas as atividades que tem aí no livro. Tudo bem? Até mais!